Quero novamente voltar neste assunto, porque o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, se diz totalmente favorável ao pacote de leis contra a impunidade proposta pela senadora Margarete Buzzetti, do PSD. Segundo ele, é importante que estados possam ter a competência de legislar sobre questões em matéria penal e processual que digam respeito à fixação e ao cumprimento de sentenças. Segundo ainda o governador Mauro Mendes, ele justifica que são os estados que sustentam os presídios e reeducandos e que, por isso, deveriam ter a autonomia para criar regras e condições às quais os detentos seriam submetidos. Exemplo de alguns países, tais como, por exemplo, os Estados Unidos. Coloca a matéria para mim na tela. O governador Mauro Mendes pediu celeridade ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais, para a tramitação dos projetos de lei apresentados pela senadora Margarete Buzzetti que delegam aos estados a responsabilidade pela legislação das leis penais. O governador Mauro Mendes acompanhou a senadora em uma viagem a Brasília para apoiá-la na apresentação ao presidente do Senado. 4 projetos, sendo 2 projetos de lei normais, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição. Segundo Mauro, o objetivo das leis é combater a criminalidade de forma mais eficiente e resolutiva. O governador justifica que são os estados que sustentam os presídios e reeducandos e que, por isso, deveriam ter a autonomia para criar regras e condições, às quais os detentos seriam submetidos. Mauro, que é favorável ao endurecimento do Código Penal, argumenta que o avanço do crime organizado promove uma verdadeira insegurança no país, sendo necessário que os estados criem as suas próprias leis. Ele citou o exemplo dos Estados Unidos, onde cada federação tem poder de regulação. Além da regulação, o pacote proposto por Buzzetti pede que líderes de organizações criminosas cumpram pelo menos 75% da pena em regime totalmente fechado, aumento da pena para menores que cometem crimes violentos a mando de facções, fim do regime semiaberto, e mais rigor no cumprimento da pena em regime fechado. Bom, o governador Mauro Mendes não deixa de ter razão quando ele diz que os estados deveriam ter autonomia também para poder discutir a respeito das penalidades, dos crimes aos quais são praticados no estado. Eu penso que essa discussão que está sendo encabeçada pelo governador Mauro Mendes vai atrair a adesão de outros governadores da federação. Esta discussão que está sendo promovida pela senadora Buzzetti no Senado da República vai repercutir com certeza nos outros 80 senadores desta Casa de Lei. E o resultado disso, é claro, vai ser muita discussão, vai ser muito blá, 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 né? Mas eu não vejo avanço nesta pauta, pelo menos por agora. Até porque o Congresso está preocupado com outras coisas. Está preocupado com as emendas, está preocupado com as eleições agora municipais, porque eles sabem que as eleições municipais vão, obviamente, repercutir nas eleições federais e estaduais de 2026. Então, essa não é a prioridade. Discutir lei não é prioridade nesse país, nesse momento. Até porque eles estão muito bem, obrigado. Conseguiram um incremento nas emendas parlamentares, que é coisa assim, absurda, astronômica, que nós jamais havíamos visto neste país. Estão deitando e rolando em cima desse governo frouxo, desse governo que só sabe embarcar em uma aeronave e ficar percorrendo e viajando pelo Egito, pela Etiópia, pela África, Roma, Itália, Grécia, mas cuidar do Brasil, que é bom, absolutamente nada. E aí, ao invés de reunir os seus ministros para discutir os principais problemas desse país, tais quais, cadê a habitação? As questões sociais que foram tão amplamente prometidas, discutir segurança, discutir a melhoria na qualidade da saúde pública desse país, discutir exatamente a questão que envolve a infraestrutura, discutir a questão ambiental, discutir a questão econômica, as reformas que estão engavetadas, algumas delas enterradas em algum lugar, como a reforma administrativa, a reforma política. Essa reforma aí econômica, essa reforma mequetrefe que fizeram aí, isso ninguém quer discutir.
Agora reúne os ministros ali para discutir o quê? A popularidade dele. Porque ele está preocupado com a popularidade dele. Ele não está nem aí. Se você, meu amigo, minha amiga, não tem atendimento médico, não tem o medicamento na hora que você precisa, ele não está nem aí com as questões que envolvem a ausência ainda de uma oportunidade de você ter a sua casa própria. Não caia nesta mentira, nesta enganação, porque isso não é prioridade para esse governo, não é prioridade educação, não é prioridade segurança. Olha o que eles acabaram de fazer, olha o que o STF acabou de fazer. Tirou ainda mais a força e o poder das nossas forças armadas. Esse país está desmilitarizando tudo, enfraquecendo tudo, para que não corram o risco de sofrer, obviamente, uma reviravolta. A questão agora é popularidade. A minha popularidade está em baixa, e aí reúne os ministros para cobrar dos ministros e dizer para eles: vocês precisam ir para a rua, vocês precisam se misturar com o povo, vocês precisam estar lá na linha de frente, levando o meu nome, mentindo, porque a gente tem que mentir, e quanto mais a gente mente, mais eles acreditam em nós. Vão para a rua, ministros. Agora, ele que é bom não vai, ele que é bom não anda, ele que é bom não passeia, não vai abraçar o povo, não vai aonde o povo está. Está mandando os ministros, porque ele só quer viajar com a sua primeira-ministra, a que manda nesse país, a tal da Janja, a socióloga, formada lá numa faculdade de sociologia, lá do Paraná, que a gente nem sabe o nome. Mas ela se intitula agora socióloga, a número 1 do Brasil, com influência em todos os poderes, até mesmo na área de justiça. Porque se o Robinho está hoje preso no Brasil e não foi extraditado para a Itália para cumprir a pena pelo crime de estupro coletivo que ele e mais um monte de outros bêbados e drogados cometeram, foi porque ela intercedeu, ela ligou para o ministro responsável pelo caso e pediu que ele cumprisse pena aqui no Brasil. Dito e feito. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o que está nos noticiários nacionais. Mas como pode uma primeira-dama ter influência em todos os setores desse país e fazer o que bem quer? E aí vem o presidente da República, apaixonado pela Janja, aí diz assim: a Janja é o meu farol. Coisa romântica linda, né, rapaz? Ai, ai, a Janja é o meu farol. O farol é aquele que ilumina, é aquele que clareia, é aquele que é a luz. Meu Deus do céu. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto lendo a sua mensagem.